pessoal, tudo bem? Daqui Moisés Miguel, a.k.a. Extra Boy. Então, bem-vindos à nossa segunda aula, não é, da formação sobre Network Engineer Level 1, onde a gente vai então ver questões sobre Cisco e Huawei, e mais do que ver dispositivos, a gente vai ver sobre tecnologia, ok? Na aula de hoje a gente vai ver questões sobre o modelo OSI. Quando a gente basicamente fala sobre o OSI, está a falar sobre o modelo de interconexão aberta. O modelo OSI foi criado para eliminar um problema que houve basicamente entre os dispositivos, não é, alguns anos atrás. Alguns anos atrás, basicamente, os dispositivos eram não existia interoperabilidade entre eles, ou seja, os dispositivos que era produzido pela DEC, por exemplo, funcionava apenas com dispositivos que eram produzidos pela DEC e não com outros dispositivos, por exemplo, a IBM. Ok? Então, essa falta de interoperabilidade, se a gente olhar para aquilo que é a internet hoje, que é networking, conforme a gente explicou na aula passada, interconexão de dispositivos, não é? Não seria uma realidade, ok? Isso por quê? Porque ou eles seriam obrigados a usar, por exemplo, toda uma solução IBM, ou deviam ser obrigados a usar uma solução DEC, ok? Então, quando olhamos para redes hoje, a gente encontra determinados dispositivos. Encontramos Huawei, Juniper, MikroTik, encontramos Cisco, FortiGate, Palo Alto, ok? Encontramos determinados dispositivos, não é, que não são do mesmo vendor, ok? Então, o OSI foi basicamente criado pela ISO, não é? Com a principal causa do OSI, o principal benefício do modelo OSI é basicamente garantir com que esses determinados vendors pudessem operar na mesma infraestrutura, ok? Garantir interoperabilidade de dispositivos é a responsabilidade do modelo OSI, ok? Então, o modelo OSI é um modelo de 7 camadas, ok? E eles estão basicamente listados da camada 1 até a camada 7, ok? Então, quando a gente basicamente fala sobre a primeira camada do modelo OSI, estamos a falar sobre a camada física. A camada física ela é responsável, não é, pela transmissão de bits, ok? E não só pela transmissão de bits em formas, não é, de pulsos elétricos, ok? Assim está bem mais completo. É responsável por essa transmissão de bits a nível em formas de pulsos elétricos, sinais elétricos, ok? E também é responsável, não é, pela forma de conexão, por exemplo, com que esses dispositivos vão se conectar, por exemplo, desde o tipo de protocolo que a gente usa, por exemplo, RJ45, USB, ok? Tudo isso é responsabilidade da camada física do modelo OSI, ok? A camada de enlace do modelo OSI, ok, que é a segunda camada, Data Link Layer, ok, é a camada responsável pelo encaminhamento de frame, controle de erros e uma informação muito importante que a gente olha sempre que tiver que falar sobre a camada 2 do modelo OSI é basicamente o Media Access Control. Okay? O endereço MAC é uma informação a nível de camada 2, ok, que existe no dispositivos. O endereço MAC existe tanto nos roteadores, firewall, todo dispositivo que tem uma Network Interface Card tem um endereço MAC, ok? Então, essa é uma informação, não é, de camada 2. Essa camada de enlace, ela é basicamente responsável por garantir com que os frames sejam entregues para o destinatário correto, ok? A terceira camada, que é a camada de rede, é a camada que é responsável pelo roteamento e distribuição, por exemplo. Basicamente, ela lida com informações de camada 3, não é? Como, por exemplo, endereçamento IP e roteamento de pacotes. Ok? Nessa camada, a gente vai encontrar determinados protocolos, como o Open Shortest Path First. Vamos encontrar, por exemplo, RIP, Routing Information Protocol e muitos outros protocolos que também não funcionam nessa camada, como por exemplo a SIS, HRP, ok? Então, essa camada ele vai basicamente ser responsável por garantir com que haja comunicação, por exemplo, em diferentes redes, ok? Diferentes redes elas podem se comunicar, não é? E essa comunicação só é possível por intermédio dessas informações a nível de camada 3, pelo roteamento, ok? E temos a camada de transporte, não é? A camada de transporte ela é basicamente responsável por
garantir, não é, com que haja, por exemplo, a transmissão confiável entre todos os dispositivos. E aqui a gente vai encontrar protocolos muito interessantes, como por exemplo o TCP e vai encontrar o UDP, ok? São os protocolos que a gente vai encontrar nessa camada de transporte, ok? E há muitos outros, não é? Vamos encontrar nessas camadas de transporte. E uma informação muito interessante que existe nessa camada de transporte é a porta que é associada, por exemplo, a um determinado protocolo, ok? Ou serviço de rede, ok? Então, o TCP e o UDP são protocolos diferentes, ok? A nível de transmissão. O TCP definitivamente garante uma melhor confiabilidade na entrega de informação, ok? Mas em relação ao protocolo UDP, ele é mais lento, ok? Já o UDP, ele é mais rápido, mas não existe, por exemplo, uma garantia de confiabilidade de entrega de informação, ok? Primeiro que o TCP ele tem uma verificação de erros, ok? Que significa que o TCP ele tem basicamente é responsável por garantir com que haja confiabilidade, garantir basicamente integridade, na verdade, de entrega não é dos dados e o UDP ele basicamente está focado em entregar a informação, ok? No time, não é, no menor tempo possível. Ok? Então, essas são basicamente algumas diferenças sobre TCP e UDP. Ok? Então, por exemplo, quando a gente quer fazer o download de uma determinada, por exemplo, de uma determinada informação na internet, por exemplo, quer fazer envio de e-mail, toda essa questão que exige integridade, que exige confiabilidade, ela então é responsabilizada pelo TCP. Ele usa o protocolo de transporte, o TCP, ok? E temos então o UDP é basicamente utilizado em questões, por exemplo, como streaming, questões, por exemplo, como jogos, não é? Esse tipo de serviços, então, eles usam basicamente UDP como protocolo de transporte, ok? A gente consegue ver ainda aí three-way handshake, okay, que é basicamente a troca de flag que a gente vai encontrar entre o servidor e basicamente o cliente, não é? Onde a gente tem basicamente aí o synchronize e temos aqui o synchronize acknowledgement e synchronize acknowledgement, ok? Basicamente essas three-way handshake flag são as três flags que vão ser utilizadas no processo de comunicação do TCP, ok? Isso é uma questão muito interessante. Como Network Engineer, você precisa entender essa comunicação TCP, essa three-way handshake, que são basicamente não é trocada entre servidor e cliente. Ok? A vantagem do TCP garante a precisão de dados, não é? E a desvantagem, por exemplo, requer uma conexão confiável entre esses dispositivos, ok? Que é diferente do UDP. O UDP ele basicamente não exige que tu tenhas uma conexão confiável, não é? Para, por exemplo, entrega de determinada informação, ok? Então, o UDP, tu não tens basicamente aquelas trocas de flag, não é? Como, por exemplo, synchronize, acknowledgement, synchronize e acknowledgement. Tu não tens basicamente essas three-way handshake. Tu tens basicamente um request e um response, ok? O que faz então com que esse TCP seja bem mais rápido que o UDP, ok? E a gente não tem basicamente recursos de verificação de erro, okay? Que é uma questão do TCP e não uma questão do UDP. Ok? Então, a camada de sessão, ela basicamente ela garante, não é uma conexão ativa entre determinados dispositivos ou máquina, ok? E ela basicamente cria, não é o negocia, vai basicamente negociar esses parâmetros de conexão entre os dispositivos, não é, dos sistemas antes de começar qualquer troca, não é, de dados, ok? Por exemplo, uma videoconferência, não é uma camada, a camada de sessão vai basicamente organizar a comunicação inicial, ok? Então temos a camada de apresentação que é basicamente responsável por aquilo que é formato e criptografia de dados, ok? Essa é responsabilidade da camada de sessão, ok? Então, a gente vai ver, por exemplo, criptografia e segurança, por exemplo, o protocolo HTTP, ele basicamente, by default, não foi desenhada para a segurança, ok? Então, quando é basicamente associado ao SSL TLS, a gente tem basicamente o HTTPS, okay? Que é basicamente para garantir segurança. By default, os protocolos de rede, eles não foram projetados inicialmente, não é para segurança, ok?
Então, ela lida também com criptografia e formatação de dados, ok? Por exemplo, dados como XML, JSON, vídeo, áudio, ok? São uns poucos protocolos da camada, não é, de apresentação, ok? Formato de dados como, por exemplo, JPG, PNG, MPG, MP3, ok? São estes protocolos, ok? E por final, então, temos a camada de aplicação, que é basicamente a camada que lida, não é, interage basicamente diretamente com o usuário, ok? Por quê? Porque ela é responsável pelos serviços que o usuário usa, por exemplo, no dia a dia. Estamos a falar, por exemplo, protocolos como HTTP para navegação na web, SMTP para envio de e-mails, o POP3 para recepção de e-mails, o FTP, DNS, Telnet, ok? Todos estes protocolos, basicamente, eles fazem parte da camada de aplicação. Ainda temos aí protocolos como DHCP e etc. Ok? São protocolos, basicamente, que exigem nessa camada de aplicação. Ok? Então, o OSI é basicamente um modelo conceitual, ok? E o modelo prático que vocês vão encontrar no dia a dia é o TCP/IP, ok? E o TCP/IP, a versão antiga, ele tinha basicamente 4 camadas, mas o que a gente consegue ver aqui nessa imagem, basicamente, consegue ver nessa imagem aqui, é basicamente o Enhanced TCP/IP, ok? Onde a gente tem basicamente, então, essas uh, 5 camadas, ok? Application Layer, basicamente a gente começa de cima para baixo, não é? Vocês vão encontrar a ordem em diferente forma, não é a camada de aplicação, não é a quinta camada, ok? Mas aqui essa numeração é basicamente para a identificação, ok? Da quantidade de camadas que existem. Ok? Temos aqui a camada de aplicação. Essa camada de aplicação do TCP ou do TCP/IP é basicamente uma combinação, okay, da camada de sessão, camada de apresentação e a camada de a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada do modelo OSI, ok? Vocês têm basicamente essas 3 camadas, ok? Aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI, elas fazem basicamente parte dessa camada de aplicação, ok? A camada de transporte, ela mantém, a camada network mantém, ok? No modelo antigo a gente tinha basicamente a combinação da camada física com a camada Data Link Layer, ok? Aqui é diferente, você basicamente encontra, ok? A camada física ela está basicamente separada da camada de data link, ok? Por quê? Porque basicamente eles têm funcionalidade totalmente diferente. Okay? A camada data link ela lida basicamente com, por exemplo, framing e basicamente questões básicas voltadas, por exemplo, endereço MAC, encaminhamento de frame e correção de erros, ok? Quanto a camada física lida com transmissão desses frames, basicamente não é em forma de pulsos elétricos, não é desses bits em forma de pulsos elétricos, ok? Então, aqui a gente consegue ver basicamente tem uma visão um pouco bem mais atrativa sobre a diferença, não é que existe entre o TCP/IP e o OSI, por exemplo, aqui TCP aplicação, temos aqui a combinação da camada de aplicação, apresentação e sessão, e aqui a camada de transporte, network, data link e physical, ok? Então, o TCP/IP tem 5 camadas e o modelo OSI tem 7 camadas, ok? O modelo OSI é um modelo conceitual, um modelo de literatura, ok? Enquanto o TCP/IP é um modelo que vocês vão utilizar basicamente não é, para o vosso dia a dia, ok? A nível de networking, ok? Então, muito obrigado por assistirem a essa aula e a gente então nos vê na próxima aula, ok?